alunos, eu sou o professor Rômulo, gostaria de desejar seja muito bem-vindo a essa nossa videoaula, a videoaula da disciplina de Lógica e Matemática Computacional. Em especial, nós estaremos trabalhando a unidade 02, cujo tema é Álgebra de Conjuntos, ok? E nessa unidade, a nossa primeira videoaula seria uma introdução à álgebra de conjuntos. Então, bora lá participarmos da nossa primeira videoaula. Bom, na nossa videoaula de hoje, nessa primeira aula, nós estaremos trabalhando com 3 tópicos em específicos. Em primeiro momento, estarei conversando com vocês, falando com vocês sobre uma definição de conjuntos, ok? Onde estarei trabalhando conceitos, exemplos. Logo após o segundo tópico que estarei trabalhando nesta videoaula, nós estaremos trabalhando a questão de notação de conjuntos, ok? Nessa questão de notação de conjuntos, também estarei trazendo para vocês alguns exemplos, alguns conceitos e algumas definições, ok? E por último, para finalizar essa nossa videoaula, trarei para vocês algumas operações básicas e, finalizando a nossa videoaula, alguns exercícios para que nós possamos praticar, então, todo este contexto, ok? Bora lá, então, alunos, participar da nossa videoaula de Lógica e Matemática Computacional. Bom, com relação à definição, digo para vocês que a álgebra de conjuntos, em algumas literaturas, é definido como categorias. E essas categorias, elas agrupam números que possuem características semelhantes, ok? Então, em poucas palavras, são categorias que agrupam números, ok? E neste contexto, elas fornecem uma estrutura fundamental, e essa estrutura fundamental para uma organização, ok? Tanto organização quanto classificação de números em matemática computacional, ok? Essa é uma visão geral, bem geral sobre uma definição, ok? Vou trazer aqui para vocês aqui nos slides alguns exemplos de como que esses conjuntos naturais eles são definidos, ok? Em um primeiro instante, então, aqui no slide, nós temos os conjuntos dos números naturais, ok? Esses conjuntos dos números naturais é representado tanto nessa figura aqui, quanto nessa figura número 1, quanto na figura número 2, ok? São os números naturais que vão de 0, 1, 2, 3 até 500, 1000, 2000, 3000, etc. Logo após, nós temos o conjunto dos números inteiros, ok? Em algumas literaturas também é representado por este Zzinho. E esses números inteiros, o que eles diferem os números inteiros dos números naturais? É que os números inteiros eles pegam os números negativos, ok? Diferentemente dos números naturais. Logo após, nós temos o conjunto dos números racionais, que eles incluem tanto os números inteiros quanto os números inteiros, os números naturais e também números com frações, ok? Seguindo a rotina, nós temos os números irracionais, ok? Esses números irracionais, além de termos os racionais, os inteiros, os naturais, nós também temos raiz quadrada, o famoso π, 3,14 e assim, etc. Temos os números reais, que são a soma de todos esses conjuntos anteriores, e por fim, nós temos o conjunto dos números complexos, que abrange os conjuntos dos números reais, irracionais, racionais, inteiros e naturais, ok? Voltando aqui então, a partir do momento que eu dei para vocês uma visão geral sobre números naturais, racionais e irracionais, ok? Vou trazer então para vocês a questão de notação de conjuntos, ok? Vamos focar um pouco aqui na nossa tela, no nosso slide. A princípio, então, a notação de conjuntos ela é dividida, cada conjunto é um círculo, ok? Então, eu tenho um conjunto A e um conjunto B, são um círculo. Então, neste contexto, temos um conjunto A e um conjunto B, ok? E, logo após, nós temos também a famosa união entre conjuntos numéricos, que em algumas literaturas nos traz como U, ok? É a mesma coisa que eu tenho isso daqui, ó. Tudo isso daqui é a união entre os conjuntos. Seguindo o passo, nós temos aqui a figura 1, figura 2... A figura 3, nós temos o contexto de interseção. É o que é comum entre dois conjuntos, ou seja, eu tenho um conjunto A, um conjunto B, e o que é comum entre os dois conjuntos nós chamamos de interseção. E por fim,
Nós temos aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e temos o quê? O conjunto A menos B, que seria a diferença entre os conjuntos. É o que eu tenho no conjunto A e não tenho no conjunto B. Reparem que é o seguinte, eu tenho tudo que está aqui, é o que eu tenho no conjunto A e não tenho no conjunto B, ok? Dando continuidade então à nossa videoaula, logo após estarei falando com vocês sobre as operações. As operações, que é a operação de união, operação de interseção, operação de diferença simétrica, ok? E assim por diante, tá? No caso, a primeira operação básica que eu gostaria de demonstrar para vocês seria a operação de união entre conjuntos numéricos, ok? É aquele famoso U. Ok? Então, o que seria essa união de conjuntos? Voltando aqui para o slide, nós temos aqui, então, dois conjuntos, ok? Um conjunto A, união com um conjunto B, ok? Então, neste contexto, eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B. No conjunto A, eu tenho 1, 2 e 3, no conjunto B, 3, 4 e 5, ok? Começando, o que tem entre comum entre os dois? O número 3. Então, o número 3 seria a interseção. O número 1 e o número 2 aqui no conjunto A, sobrou para mim o 3 e o 4, o 4 e o 5, ok? Então, neste contexto, a união entre os conjuntos são todos os valores que eu tenho em A e também tenho em B. Logo, 1, 2, 3, 4 e 5. Isso daqui é uma união entre conjuntos numéricos. Então, ok? Bora lá então, alunos, participar da nossa videoaula. Dando sequência aqui, vou trazer para vocês a operação de interseção, ok? Que é esse uzinho de cabeça para baixo, ok? Então, olha lá, a interseção é um novo conjunto que contém apenas elementos que estão em ambos A e B, ok? Então, vamos voltando aqui para o contexto, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B. Para o conjunto A eu tenho o valor 1, 2, 3, para o conjunto B 3, 4 e 5. Pergunto para vocês, o que é que eu tenho em comum entre o A e o B? Por exemplo, eu tenho o número 1 no conjunto A? Tenho. Tenho o número 1 no conjunto B? Não. O número 2 está no conjunto A? Está. Está no conjunto B? Não, não está. Ok? E o número 3 está no conjunto A? Está. Está no conjunto B? Opa, está. Então, 3 é o que nós chamamos de união. Logo aqui eu tenho 1 e 2, 4 e 5, ok? Então, a interseção entre dois conjuntos, que é o conjunto A e B, seria o 3. Então, em muitas literaturas nós teremos assim, a interseção dos conjuntos A e B é igual ao número 3, ok? Bom, dando continuidade então, eu vou falar para vocês a questão da diferença simétrica, ok? Em muitas literaturas nós encontramos com esse triângulozinho. Então eu gostaria de destacar para vocês, professor, defina para mim diferença simétrica. Então olha só, a diferença simétrica entre conjuntos matemáticos, como eu disse para vocês, é representado por esse operador que muitas literaturas definem como operador delta, ok? E tem um detalhe, é uma operação que resulta em um novo conjunto. Ok? Agora, isso daqui é a parte mais importante, contendo todos os conjuntos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos originais e não a ambos. Ah, professor, mas ficou confuso. Olha só, detalhe, tem que ter pelo menos contendo todos os elementos que pertencem a um conjunto e não pertence ao outro conjunto, ok? Em outras palavras, é o conjunto de elementos que estão em A ou em B, mas não estão em ambos simultaneamente. Vou trazer aqui para vocês um exemplo, tá? Então é o seguinte, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B, ok? O conjunto A, 1, 2, 3, o conjunto B, 2, 3 e 4. O que é a interseção dos dois? Qual que tem em comum entre o conjunto A e o conjunto B? O 2, ok? Então o 2 seria a minha interseção, sobrou aqui para mim 1 e o 3, 1 e o 3, o 3 e o... Opa! O 1 e o 3, o 3, 2 e o 3, aqui ficaria apenas o 1 e aqui o 4, ok? Então, em outras palavras, nós temos aqui o que é comum aqui, o 1, o 2 e o 3. Então, o 2 e o 3 é a interseção,
2,3, sobrou aqui para mim 1 e o 4, ok? Então, olha só, neste contexto, o 1 está em A, ok? Mas não está em B. O 4 está em B, mas não está em A. Então, eles fazem a diferença simétrica entre os dois elementos, 2 e 3, ok? Então, neste contexto, a diferença simétrica seria o 1 e o 4, ok? Bom, neste contexto, então, para nós finalizarmos essa videoaula, eu vou trazer aqui para vocês alguns exercícios, ok? Neste contexto, seriam 3 exercícios. Vamos lá. Exercício número 1, number 1, exercise number 1. Nós temos aqui 2 conjuntos A e B. Encontre o quê? A união entre os conjuntos. Então, olha só, eu tenho o conjunto A, o conjunto B. O que tem em comum entre os dois? Eu tenho um aqui, tem um aqui? Não. Tenho 2 aqui no conjunto A. Tenho 2 aqui? Não. O 3 tem no conjunto A. Opa, tenho 3 aqui. O 3 vem para cá. O 4 tem aqui? Tem aqui? Tem, ok. Então, o 4 também é interseção. O que sobrou para mim? Sobrou o 1, o 2, o 5 e o 6. Então, neste contexto, a união entre os conjuntos A e B é igual a quê? A 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso daqui é a união entre os dois conjuntos matemáticos, ok? Bora lá então. Esse daqui é a nossa resolução. Temos um conjunto aqui, um conjunto A e um conjunto B. Conjunto A e um conjunto B. O que está em comum aqui neste conjunto? O 1. Tem um no A e no B? Não. O 2. O 2 tem no A, mas não está pertencente ao B. O 3 tem no conjunto A. Opa, o 3 é. O 4. O 4 tem aqui, tem aqui. Então, neste contexto, seria o 3 e o 4, que seria a interseção. Sobrou aqui para mim 1, 2. 1, o 2. E aqui para mim o 5 e o 6. Ok? Então, neste contexto, a intersecção entre os dois conjuntos seria os valores 3 e 4. Ok? Bom, para nós finalizarmos, então, tenho aqui o último exercício dessa nossa primeira videoaula. Nós temos aqui, então, um conjunto A e um conjunto B, ok? O que está em comum? Vamos lá. O 1 está aqui no conjunto A. Está no conjunto B? Não. O 2 está no conjunto A. Está no conjunto B? Não. O 3 está no conjunto A? Está. Está no conjunto B? Opa, o 3 sim. Então, aqui já fica o 1 e o 2. O 4 está no conjunto A? Está. Está no conjunto B? Está. Então, vamos lá, 3 e o 4. O 5 está no conjunto A? Está. Está no conjunto B? Está. Vou colocar o 5 aqui do lado. Ok? Sobrou aqui para mim o 6 e o 7. Ok? Então, vamos lá. Encontre a diferença entre A ou B, ou seja, a diferença entre os conjuntos A e B. Ok? Então, bora lá. É o seguinte, o que tem no conjunto A e que não está relacionado ao conjunto B? No caso, como isso daqui está relacionado ao conjunto B, eu tenho apenas o 1, o 2. A diferença entre os conjuntos A, ou seja, o que eu tenho no conjunto A e não tenho no conjunto B. Como isso daqui pertence também ao conjunto B, eu tenho apenas o 1 e o 2. Muito obrigado pela participação de vocês na nossa primeira videoaula, a videoaula número 1 da nossa unidade 02, que está relacionado à álgebra de conjuntos, ok? Muito obrigado, pessoal, e até a nossa próxima videoaula.